Bom, como eu já havia me apresentado, meu nome é Wallace, eu sou da empresa Venk Tecnologia e nós estamos aqui para apresentar o Supravisio, que é um software para controle de processos, tá? Gerenciamento de processos e serviços. E o nosso objetivo aqui é o quê? Falar sobre o portal de processos. Então nós vamos adiante definir o que é um portal de processos, ver quais são os desafios, né, para você conseguir montar o seu portal e como isso tudo vai se encaixar dentro de um BPMS. Falando um pouquinho sobre a nossa empresa, a empresa que existe há 10 anos e a 7 tem experiência aí em projetos de BPM. O primeiro projeto foi um projeto SOX, numa grande mineradora, e que originou o nosso produto, que é o Supraviso BPMS. Um pouquinho sobre os nossos clientes, a carteira é bem variada, tem empresas do setor financeiro, tem empresas aí do Sistema S, de logística, muitos prestadores de serviço e assim, de porte também variado. Então, o que eu sempre costumo dizer é que processo é necessidade de qualquer porte ou tipo de empresa, qualquer segmento. Vamos começar definindo um pouco o que seria um portal de processos. Então, a nossa definição aqui é o seguinte: é um sistema com interface web que permite a um cliente externo, cliente interno, externo ou fornecedor, as seguintes ações, né? No mínimo as seguintes ações. Iniciar um processo pelo preenchimento de um formulário, consultar um processo em execução, fazer a consulta do andamento do processo, e realizar aprovações ou outras intervenções durante a execução do fluxo. É também um conceito muito importante o quê? Que ele esteja disponível na maior quantidade possível de dispositivos. Então, essa pessoa, esse agente externo, ele tem de ter acesso pelo seu computador, por um tablet ou por um smartphone. Em especial, aquelas pessoas que fazem aprovações, é importante que o portal tenha esse acesso via tablet e smartphone. Para quê? Para acelerar a execução do processo. O Anderson está fazendo algumas perguntas mais técnicas, depois eu vou responder, tá, Anderson? Essa daqui. Bom, então vou voltar aqui para o PowerPoint. Então, vamos lá. Então, assim, eu traduzi aqui num gráficos em telinhas um pouco daqueles conceitos que eu coloquei no slide anterior. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, primeiro, um grupo de solucionadores. Então, tenho pessoas atuando na execução dos processos. Então, por exemplo, implantei numa empresa de engenharia o fluxo de requisição de demissão. Então, eu vou ter o quê? Pessoas lá no DP, no RH, no financeiro, que vão recebendo atividades e elas vão executando essas ações com o objetivo de executar aquele processo automatizado. Então já temos aqui uma série de recursos, nosso produto já dispõe disso, né, que vão facilitar a execução. O nosso objetivo aqui nessa apresentação é falar sobre o outro lado, os clientes internos, externos, fornecedores, são os agentes externos do nosso processo. Então essas pessoas vão utilizar o quê? Uma aplicação web com um formato de portal. Então, quem atua na execução usa algo em formato de sistema tradicional, né? E quem atua fora utiliza essas ideias de portais. Então, vai ter nesse portal funcionalidades para iniciar a execução de um fluxo, vai ter a possibilidade de acompanhar a execução desse fluxo, e isso a gente vai entregar uma ferramenta com a visualização gráfica da execução do processo. Então, o que eu estou mostrando aqui, por exemplo, ó, é a consulta da execução de uma ocorrência de processo, onde eu destaquei num caminho azul o caminho seguido na execução do fluxo. E também, né, como eu já tinha antecipado, uma série de recursos aí
para permitir essas funcionalidades em dispositivos tablet e smartphone. Tá? Principalmente, volta a frisar, né, aprovação. Então é importante colocar o recurso de aprovação nesse tipo de dispositivo. Então o nosso objetivo aqui da nossa apresentação é falar sobre essa parte aqui, ok? Vamos lá. Bom, para que criar um portal de processos, né? Eu coloquei aqui os 3 principais motivos. Tá? Podem existir outros, mas eu acredito que esses são os mais relevantes. Primeiro, promover a transparência na prestação de serviços. Na verdade, transparência já é uma característica da gestão por processos. Então, o portal é a ferramenta, o instrumento tecnológico que vai concretizar esse benefício da gestão por processos. Então nós vamos ter o quê? Um canal onde uma entidade, uma pessoa envolvida no processo, interessada em alguma parte do processo, ele vai poder ter informações de forma transparente de todas as suas solicitações, dos seus processos onde ele está envolvido. É importante observar também o seguinte, o produto ele impõe um certo controle no que vai aparecer para essa pessoa. Eu posso ter informações que podem ser omitidas de acordo com a configuração que eu faço no meu fluxo. Tá? Então você é um tensor que você tem, que você vai permitindo mais ou menos informações por esse portal. Tá? Também não adianta expor tudo, porque expor tudo também vai criar confusão, vai criar polêmica sem necessidade. Então a gente regula isso e você publica informações ou não nesse portal. Ele também ele vai melhorar a comunicação com o cliente interno ou externo. Então, assim, a gente tem observado aí muitas empresas que executam seus processos, por exemplo, por papel e e-mail. Né? E aí a pessoa não tem o quê? Uma forma de saber como está aquela solicitação. Então, por exemplo, ele pega empresas de engenharia, o supervisor da obra precisa desligar um funcionário, ele vai lá e manda um e-mail para o RH. A partir do momento que o e-mail saiu da caixa dele, ele não tem mais nenhuma visibilidade. O que ele faz, qual é o recurso que ele tem, ele começa a ligar para as áreas procurando onde está aquela solicitação. Então, em casos parecidos como esse, nós tivemos caso, por exemplo, de um cliente que proibiu todas as áreas de fornecer informação por telefone. Essas pessoas que demandam essa informação, um supervisor de obra, eles são obrigados a entrar num portal e ali obter aquela informação. Tá? Uma outra característica muito importante, uma justificativa muito importante para um portal de processos, é ser um ponto único de contato. Tá? Isso a gente observa muito em vários lugares também. Eu quero, por exemplo, estou na minha empresa, eu quero contratar alguém, aí eu tenho que mandar um e-mail para o RH. Eu quero pedir uma viagem, eu tenho que preencher um Excel e mandar por e-mail para alguma pessoa aprovar. Eu quero demitir alguém, eu tenho que pegar o telefone e ligar para a pessoa. Então, ou seja, existem várias formas de todas as pessoas, os colaboradores dessa empresa, solicitar serviços nas diversas áreas. Então, uma ideia muito importante do portal é ter esse ponto único. Ou seja qual for a minha necessidade dentro de uma empresa, eu vou sempre utilizar esse portal. Ali eu tenho todos os formulários dos processos, né, e todo o feedback sobre a execução daqueles fluxos. E com isso, o que a gente começa a fazer? Começa a eliminar papel, e-mail e telefone. Tá? Então eu começo a eliminar esse tipo de solução e aí começo a ter o quê? Se eu elimino o papel, eu passo a ter informação registrada no sistema de informação. Se eu elimino e-mail, também. E eu ainda ganho uma ferramenta para gerir a minha equipe. E telefone nem se diz, né? Fatalmente tem uma grande chance aí de cair na informalidade. Aí a gente não tem nenhum registro, coisa pedida aí por telefone. Então, isso daí é um ponto muito importante. Eu já tenho alguns questionamentos aqui. Só um segundo.
O Anderson aqui está perguntando se tem como integrar ferramenta de controle de projetos ao SupraVisio, fazendo como funciona em paralelo. A gente está estudando, tá, Anderson? A integração com ferramentas de EPM. Nós possuímos parceiros que já possuem solução e a ideia é integrar com essas ferramentas. Então você vai ter lá no EPM toda a gestão do portfólio de projetos, você vai ter a elaboração do cronograma e uma atividade do cronograma pode virar uma ocorrência de processo. Então aí será visualizado dentro do nosso ambiente. Mas a princípio a gente está estudando aí uma integração com a ferramenta específica de EPM. O Anderson está perguntando se é possível importar fluxos de outros softwares. Ainda não, tá, Anderson? A gente tem uma evolutiva aqui, que é a importação via XPDL, está no nosso roadmap, mas por enquanto ainda não existe essa funcionalidade. É algo aí para o segundo semestre do ano que vem, provavelmente, tá? Ok, vou avançar um pouco aqui na nossa apresentação. Legal. Então, ó, bacana, vou ter lá o meu portal de processos, consultas aí por tablet, aprovações, beleza. Só que, para ter toda essa cara bonitinha, eu preciso o quê? Eu preciso fazer um dever de casa aqui. Então, eu preciso ter o quê? Todos os meus processos mapeados e automatizados. Porque, senão, nada disso daqui vai funcionar. Então, o que eu quero mostrar aqui agora para os senhores? Para chegarmos no portal, o que nós precisamos? Primeiro, ter os processos mapeados, é o básico. Depois de mapeados os processos, eu vou priorizar aqueles que são estratégicos para a minha empresa. Em seguida, eu vou partir para a automatização. Então, aí vem um ponto forte que é o seguinte, ó, se eu quero ter portal de processos, eu preciso fazer um trabalho forte de automatização. Mesmo porque o portal ele é, na verdade, uma ferramenta envolvida na automatização. Ele é essencialmente automatização. Então, eu preciso ter isso aí automatizado. Então, aquelas soluções do tipo, documentei o meu fluxo, imprimi, entreguei para alguém executar. Isso daí não vai ter muito espaço, não. Precisamos colocar aquele fluxo dentro de um sistema, de preferência um BPMS, para controlar a execução do fluxo. E, por fim, teremos aí um trabalho de divulgação. Divulgação também é muito importante, porque o público de um portal ele pode ser um público muito abrangente. Então você tem que fazer o quê? Um trabalho muito forte, abrangente e, em algumas situações, resistente. Então você tem que fazer um trabalho muito forte de divulgação e conscientização da importância do processo, tá? do portal de processos. Então, algumas dicas aí, tá? Para o mapeamento. O Fábio está perguntando novamente se a apresentação está disponível para baixar. Sim, ficará disponível, tá? E junto com a apresentação, eu vou colocar o seguinte, ó. Bom, vamos voltar aqui para a questão do mapeamento. Bom, o mapeamento de processo, aí você pode fazer o mapeamento as is. Então, nesse momento do mapeamento as is, você vai entender como funcionam os processos correntes, como funciona a sua empresa, suas áreas, tá? Depois do mapeamento as is, você começa a partir para onde? Para o mapeamento to be. E aí no mapeamento to be, você começa a fazer o redesenho do processo numa versão já otimizada. Já enxergando o quê? Tentando enxergar ganhos de desempenho, tá? E eficiência e desempenho. Nesse PowerPoint que eu vou mandar também no e-mail de vocês, já vai estar configurado aqui um link para artigos aí do nosso blog, onde a gente fala um pouquinho o que é o as is, o to be, ali a gente entra no detalhe. Tá? Então, feito o mapeamento, eu vou partir para a priorização. Então, nesse momento é importante ter o quê? Foco nos processos da cadeia de valor, que são aqueles processos, eu coloquei a definição aqui também no PowerPoint. São, digamos assim, aquelas atividades, os processos que cuidam da geração e dos produtos, que é a razão da existência da empresa.
é a área final da empresa. Então, aqueles processos que têm, digamos assim, estão na cadeia produtiva da empresa. Eventualmente, se você precisa e você tem uma demanda de certificações, você precisa atender alguma norma, também eu acho que vale a pena você dar um pouquinho assim de prioridade para processos que estejam nesse contexto. Tá? Então, preciso certificar SOX, ISO 20000. ISO 20000 é estratégico para empresas de TI. Então, vale a pena você... E também, no caso, já fazem parte da cadeia de valor. Então, é importante você considerar esses processos também. A mensagem aqui é o seguinte, ó. Quando a gente sai do mapeamento de processos, a gente sai com boi gordo. Ó. Só que você não consegue comer o boi gordo de uma vez. Você precisa pegar esse boi e comer ele aos bifes. Tá? Então, prioriza aí o que é importante, o que vai dar resultado e parte para a automatização. Só um segundo aqui. O Ricardo fez algum comentário sobre valores tangíveis e intangíveis que tem impacto no processo. Ele colocou uma definição aqui para a gente. Eu vou colocar aqui no chatzinho aqui também para todos. Legal. Bom, então agora vamos entrar na questão realmente do portal, né? Então vamos partir para a automatização do processo em um sistema BPMS, um sistema de controle de processo. Então vou mostrar aqui em algumas figurinhas como isso é feito no nosso produto. Então como isso é feito no SupraVisio? Existe um editor de processos. Então eu entro nessa ferramenta e modelo o meu fluxo. Ele não é um mero desenhador. Você, ao modelar o fluxo, você já configura as regras do processo, aquelas regras que serão úteis na automatização. Então, por exemplo, aqui é um fluxo de desligamento de empregado. A bolinha verde representa o início do processo. E essa folhinha laranja, eu tenho configurado nela quais são os campos para preenchimento do formulário. Ou seja, eu tenho o formulário, configuração do formulário. E na folhinha verde eu tenho a configuração da aprovação e do formulário de aprovação. Então essas regras eu vou modelando no editor de processos. E aí, sem a necessidade de programar um sistema, eu ativo esse fluxo e todos os formulários eletrônicos vão aparecer para aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Tanto aquelas que estão envolvidas via portal de processos, então lá eu consigo enxergar os formulários de abertura, quanto também as pessoas que estão envolvidas na execução do processo. Eu vou dar mais uma figurinha aqui. Ó. Aqui eu tenho um exemplo, a gente pode perceber aqui à direita, um formulário que é gerado durante a execução do processo. Então, todos esses formulários, essas regras, elas são aplicadas no ambiente de execução. O Ricardo está perguntando aqui se o formulário é desenvolvido pelo elaborador do processo. Sim. Então, é ou a pessoa que configura o fluxo, a pessoa que está configurando esse fluxo, que pode ser um usuário administrador do nosso produto, ou pode ser um consultor da nossa empresa, mas a pessoa tem acesso a esse editor e ela, treinada, capacitada, ela mesma vai montar os fluxos. Os fluxos, os formulários, também existe um editor de relatórios embutido, ele vai montar relatório e ele vai montar toda a solução. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a sequência. Legal. Aqui eu já estou começando a mostrar o quê? Algumas interfaces aqui do portal de processos. A gente vai ver mais adiante que eu criei aqui um portal bem simples. Não é o intuito dessa apresentação apresentar algo muito sofisticado, a ideia é apresentar só os conceitos. E no dia 12 nós teremos aí um outro evento que será específico para demonstração. E ali a gente vai entrar mais a fundo. Então eu criei aqui na nossa demonstração um portal bem simples. E nesse portal a gente começa a ter o quê? Os elementos do agente externo. Formulário para abrir alguma coisa, consulta via tablet, aprovações via smartphone e por aí vai.
tá? Bom, então automatizei os processos, validei com todas as áreas, botei em produção. Entramos em produção. Não, perdão, antes um pouco de entrar em produção, vamos fazer a divulgação, né? Então a divulgação eu já tá, o Sérgio pediu para enviar convite, mas quem quiser deixa registrado aqui no chat que quer participar que eu faço a inscrição, tá? Eu mesmo faço. Bom, então assim, antes de entrar em produção, precisamos divulgar esse portal para os nossos clientes externos. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado pelo seguinte, a gente pode enfrentar muita resistência de algumas pessoas, falta de conhecimento de uso de sistemas de informação. Então a gente tem que fazer assim, um trabalho de divulgação muito bom. É legal fazer eventos, né? Então nós tivemos um caso aqui em São Paulo, do Sescope de São Paulo, que implantou processos envolvendo todas as cooperativas do Estado, pelo menos boa parte dessas cooperativas. E o que eles fizeram? Pegaram essas cooperativas, foram para um hotel, ficaram 2 dias ali fazendo com dinâmicas de grupo e tal, e no meio desse evento nós divulgamos o início, o portal, na verdade o portal deles era bem simples ainda, era só um portal para registrar planejamento, mas ele fez um evento específico para divulgar aquela iniciativa, tá? E treinar e capacitar as pessoas. Então foi algo super válido, porque o cliente dela é uma cooperativa que está aí espalhada pelo estado. Então ele não está num ambiente muito controlado. Não é aquela pessoa que você chega, entrega uma cartilha e ele já tá ciente. Não, são pessoas geograficamente, são externas e geograficamente muito distribuídas. Então, nesse caso, um evento vale muito a pena. Criar uma cartilha também é importante. Pode ser só um PDF distribuído ou pode ser impresso também. No passado, já uns 10 anos mais ou menos, eu tive uma experiência muito interessante numa empresa de celulose. Eles tiveram o cuidado de montar uma cartilha física mesmo, de papel de boa qualidade, encadernado, com encadernamento de alto nível, e eles distribuíram esse caderninho para todas as pessoas, né? E fizeram com papel bem resistente. Então, assim, aquela cartilha, com certeza, sobreviveu na mão desse usuário por muito tempo. Então, é uma proposta interessante também. Outra dica muito importante, envolver a equipe de solucionadores na conscientização dos clientes. Então, é importante o quê? Que aquelas pessoas que atuam na execução do processo, da sua equipe ali, atendendo os clientes, eles precisam vender a ideia de portal para o seu usuário. Então, assim, olha, fulano, acessa lá o portal que tem informação mais atualizada. Olha, fulano, abra pelo portal, porque lá é mais acelerado, lá a gente já começa a contar o tempo de SLA. Em algumas situações, por exemplo, processos da área de TI. Nós temos muitos casos de sucesso onde os processos, na verdade, não têm mais intervenção humana. São praticamente todos executados pelo BPMS, por integrações. Então, nesses casos, o solucionador ele ainda dá esse plus, né? Acessa lá pelo portal, abre por lá, porque lá é automático. Então, é sempre interessante ter o quê? Uma vantagem em ir pelo portal. E as pessoas precisam vender esse portal. Eu acho também muito interessante treinamento especial para gerentes e diretores no uso de tablets e smartphones. Tem muito processo que o gargalo dele está onde? Está nas aprovações. Então, é importante não só ter no tablet e smartphone, mas também conscientizar e treinar essas pessoas no uso desses dispositivos. Porque isso você vai ter o quê? Você vai acelerar o seu processo. Ok? Então, assim, eu falei bastante aí sobre divulgação. Tenho várias perguntas aqui. Eu vou tentar responder uma por uma, tá?
Está perguntando sobre tablet e smartphone. Nós estamos homologando, no caso do smartphone, do tablet para Android e iOS. Isso, iOS tanto para tablet e smartphone. Tá? Android e iOS. Okay? Em breve homologaremos também para BlackBerry. Se é que BlackBerry não vai morrer. Vamos lá. Tá, o Anderson aqui pedindo para entrar no próximo evento. Depois eu pego do log. O Ricardo sugerindo um programa de conscientização. Exatamente essa mesma ideia, tá, Ricardo? Também vou fazer sua inscrição. O Ricardo falou o seguinte, é importante ter apoio da alta direção. Infelizmente, Ricardo, processo é uma coisa que tem que vir o quê? Às vezes tem que vir de top-down, né? Vem de cima para baixo. Então, a própria ideia de processos, ela tem que ter um apoio muito forte de quem está lá em cima. Quem está lá em cima tem que ter ciência dos benefícios que ele vai ter. Tá? Então, não apenas no portal, mas até mesmo na gestão por processo. Só um minutinho. O Rafael perguntou sobre o Windows Phone. O Windows Phone, como está uma coisa mais recente, tá, Rafael? A gente ainda está homologando. Agora, para janeiro, a gente não vai ter isso não, tá? É mais assim, para o primeiro semestre do ano que vem, tá? Mas assim, a gente está observando que é uma plataforma que está chegando muito forte e com certeza vai ter demanda muito forte por esse tipo de dispositivo, tá? Alguma questão a mais aqui, gente? Porque agora eu vou partir mais para uma demonstração, tá? Nosso tempo aí, estamos com meia hora de evento e a ideia é justamente ter mais umas 20 minutos, meia hora de demo. Só um segundo. Tá. Bom, como eu já tinha alertado inicialmente, como eu já tinha falado inicialmente, o nosso objetivo aqui não é criar um portal muito elaborado. A ideia é mais mostrar os conceitos, as ideias do que montar um portal. Então eu fiz assim, um portal bem simples e com menu, contendo aqui um painel principal, uma abertura, uma página de abertura para iniciar um fluxo, uma funcionalidade de consulta para a gente consultar o andamento de uma ocorrência em específico, também um canal aqui de aprovação, para a gente visualizar as aprovações, etc. Então, o objetivo aqui é mais mostrar mesmo as principais funcionalidades, tá? Aquilo que é principal aqui em termos de funcionalidade para o portal. E também eu acho interessante mostrar aqui como o nosso usuário vai fazer para montar esse portal. Então, quando eu entrei aqui como João Silva, o que é o João Silva? É um usuário administrador do portal. Então, o que é isso? Ele vai ter um menu adicional aqui em cima, onde ele pode configurar todo o portal. Então, aqui, por exemplo, eu vou entrar numa página de abertura. Entrei aqui, vou entrar no modo de layout. E aqui eu começo a configurar a minha página de abertura. Tá? Então aqui eu configuro os parâmetros desse módulo, etc. e tal. Vou tentar entrar aqui na principal. E também, aqui é uma página onde eu criei essas regiões usando o próprio portal. E aqui eu configurei o quê? 2 relatórios. Eu montei o relatório no meu editor de relatórios, que é uma ferramenta do nosso produto. Então aqui eu coloquei o relatório, a consulta SQL para fazer a recuperação, etc. e tal. E ali, no meu portal, eu introduzi esse relatório. Aqui é a consulta SQL do relatório. E esse relatório ele foi introduzido como um pequeno pedaço na minha página.
Tá? Mais adiante, no fim dessa demonstração, eu vou mostrar aqui o seguinte, eu vou criar uma página nova e vou introduzir nesse menu aqui. Tá? Quando a pessoa monta o portal, o administrador monta o portal, ele pode criar o quê? Variações desse portal nas três possibilidades. Perdão, deixa eu fechar isso aqui. Ele pode o quê? Ele pode criar a variação desse portal nos três tipos de interface. Esse é o web clássico, mas eu tenho também o quê? A versão tablet. Então, tenho aqui um modo tablet. E aqui eu configuro o meu portal no modo tablet. Eu vou dar um zoom menos aqui, até para explicar o que é essa tela preta, tá? Então o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, ó. Quando eu entro no portal usando um computador normal, ele exibe o modo tablet usando essa espécie de um emulador de tablet. Então para que serve isso daqui? Para você ver como vai ficar o layout da sua página quando visualizados no tablet. Tá? E aí eu consigo reproduzir isso, só um segundo, tanto para o tablet deitado, quanto também para o tablet na posição em pé. Tá? Então eu consigo fazer tudo isso. Vou dar um zoom aqui mais novamente. E vou mudar para o modo clássico. Então a ideia é o quê? Você ir criando sites nos mais diversos modos. No modo tablet, existe o módulo mobile também, vou entrar no módulo mobile. Também existe uma espécie de um emulador. Tá? Aqui eu também posso configurar o módulo de aprovação que introduzi nessa página. Então eu tenho total liberdade, eu também posso testar o layout dele como deitado. Tá? E aí eu trabalho essas várias interfaces. Tá? Então vou sair aqui do módulo de visualização novamente. Beleza. Vou entrar no módulo de abertura. Vou tirar esse mais aqui. Isso. Então assim, usando essas ferramentas aqui, o administrador vai montar o seu portal. Legal. Só tem uma pergunta aqui agora. Tá, tem uma questão da log. Eu vou responder depois, tá, Rafael? Bom, beleza. Então mostrei isso daí. O que eu acho interessante agora fazer? O que eu acho interessante fazer nesse momento? Eu vou sair da conta do João Silva, que é o administrador, e vou entrar como um cliente de uma área aqui, uma pessoa qualquer, para fazer uma solicitação. Então a gente vai ver agora como usar essa ferramenta para preencher um formulário. Tá? Então vou entrar aqui como Carlos Moraes. Quem já participou de webinar viu aí eu faço sempre uma demonstração, uso sempre esse usuário e tem assim algumas gravações no YouTube já específicas para isso. Então aqui eu estou abrindo como webinar, como Carlos Moraes. Cadê a ferramenta? Legal. Então beleza. Então aqui eu vou fazer uma abertura rápida aqui, tá? Pedir uma viagem. Até mesmo tem alguns clientes participando, até para matar a curiosidade, tá? No final do passo a passo, eu vou ter um formulário. Então aqui eu vou preencher alguma coisa. Estou colocando aqui data de início e fim da viagem. Se precisa de hotel, passagem aérea. Centro de custo. Esse centro de custo pode ser recuperado de um sistema de informação, tá? E vou concluir. Concluiu, colocou uma mensagem e aqui eu vou clicar nesse link para fazer a consulta daquela ocorrência. Então aqui eu já estou usando a funcionalidade de consulta. Eu vou ter todos os dados da ocorrência aqui, os dados principais, e também a consulta gráfica do meu processo. Então aqui eu já vejo que está pendente de aprovação com Augusto Magalhães. Tá? Tem uma pessoa, o Anderson, perguntando em que versão estamos, né? 5.1.7. E agora nós estamos lançando a 6.1.1, que vai ficar pronta aí em janeiro, tá? Legal. Então, assim, essa é a funcionalidade de aprovação.
No caso aqui, a gente consegue ver o quê? Que a viagem está pendente do Augusto Magalhães, para ele aprovar. O que eu montei aqui? Ó? Eu abri no outro browser a versão tablet aqui já com o Augusto Magalhães logado. Tá? Então aqui o Augusto Magalhães vai usar o tablet dele. Vou dar um zoom menos aqui para a gente enxergar melhor essa tela. E facilitar a nossa visualização. E aí, quando ele acessa no tablet dele, ele vê todos os dados. Tem aquele botãozinho, né? Para você ver mais detalhes. Também tem aquele recurso de passar o dedo e trocar de botãozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Passou. Aqui pelo desktop é mais chatinho. Mas você passa o dedo e ele troca a abinha. E aqui eu decido se eu aprovo ou reprovo. Então aqui eu vou aprovar. Aprovou. Beleza. Está agora aprovado para execução. O nosso amigo Carlos Moraes, vou entrar aqui novamente como Carlos Moraes. Vou consultar a 116. E aí eu consigo ver o que? Já passou pela aprovação e já entrou aqui na reserva de voo. A mãozinha aqui está indicando para ele que está nessa etapa aqui. Tá? E aí entra para execução. Então até esse momento aqui nós tivemos o quê? O portal sendo utilizado. Alguém registrando uma demanda e o gestor dele aprovando essa demanda. Posteriormente ele consultando. Então, assim, tem a outra parte do produto, que é a parte de execução de processos. Eu vou desconectar aqui só para acessar essa aba, essa parte, rapidamente. Vou sair daqui e entrar como Manuel Santos. E o Manuel Santos tem essa visão aqui de quem executa o processo. Então ele vai alimentando alguns dados aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui só para passar mesmo. Vou anexar. Isso aqui não é portal de processo, tá, gente? Isso aqui é o ambiente de execução do produto, que gera informações visualizadas no portal. Então, ele fez a tarefa dele, ele sabe que ele está aqui, vai ser mandado um e-mail para o cliente e, posteriormente, vai ser encaminhado para o financeiro fazer o adiantamento. Então, a bola passou para a Ana Beatriz, que fez o adiantamento. Acabou a atividade no Manuel. Vou voltar para o portal, tá? Vou voltar para o portal e vou me conectar como Manuel Santos. Manuel Santos, perdão, Carlos Moraes, né? Voltei Carlos Moraes, que era o demandante daquilo ali, daquela viagem. Vou acessar a consulta e eu vou ver em que etapa ele está agora no processo. Agora está com a Ana Beatriz, que está fazendo adiantamento. E as informações sendo geradas aqui para ele consultar. Ok? Aqui as informações preenchidas pelo Manuel, ele está tendo visibilidade. Lembrando que toda essa visibilidade é controlada na modelagem do fluxo. Você pode ter informações que vão aparecer aqui ou que não vão aparecer. Então, isso é algo que você controla na hora de desenhar o fluxo. Ok? Sobre essa parte aqui de execução do processo, está tranquilo? Alguma dúvida? Vocês gostariam de ver alguma coisa específica? Isso daí, o João Silva perguntou o seguinte, se ele tem que disparar área por área, ou, se pode disparar várias áreas ao mesmo tempo, ou tem que passar de área em área. Isso daí vai depender o quê? De como você modela o seu fluxo, tá? Então, aqui na hora de modelar o fluxo, você define isso. Então, um exemplo que eu dou aqui normalmente é esse aqui, quer ver? De RH, uma requisição de demissão. Eu aciono financeiro, uma outra área, que é uma área de patrimônio, e a área da informática. Em todos os casos, eu coloco ele como assíncrono, chamada assíncrona. O que é isso? Ele chama a área e avança no fluxo, chama a área e avança no fluxo. E numa determinada etapa, bloqueia a execução até que aqueles outros fluxos sejam executados. Tá? Então, eu não necessariamente preciso esperar uma área para ir para a próxima área.
Ok. O Ricardo está perguntando assim, né? Se na abertura possui uma área tipo RH, onde eu tenho 3 processos criados: demissão, admissão e solicitação de férias. Como seria a abertura? Aqui é o seguinte, Ricardo. Primeiro, tá? No iniciador do processo, a gente controla se ele vai aparecer ou não no portal de processos. Então, aqui, por exemplo, o que a gente tem? Essa bolinha representa o início do fluxo. Se você observar, ó, tem aqui uma maletinha e um globinho. O que significa isso? A maletinha significa que eu posso iniciar pelo workspace, ou seja, eu posso iniciar pela equipe de RH. E o globinho significa que ele está disponível para início no portal de autoatendimento. Então eu posso controlar quando o meu processo ele pode ser iniciado só internamente, só externamente ou das duas formas. Tá? Então esse é o primeiro controle. A questão do tipo de solicitação. Beleza, tranquilo. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o seguinte: cada fluxo, cada solicitação que você me colocou é um fluxo distinto. Então, requisição de demissão, ó, tem esse processo aqui. Tá? Já a admissão, por exemplo, é um outro processo. Então, aqui é um outro fluxo de requisição de vagas, que tem um outro iniciador. Tá? Então, é um outro fluxo distinto. E o comportamento do sistema é o seguinte, ó, vou até usar aqui o módulo de abertura. Tá? Para fazer a abertura, existe um passo a passo. E o primeiro passo aqui é o quê? Selecionar primeiro a área. Então, quero algo da área de RH. Legal. Em seguida, no próximo passo, eu quero o quê? A requisição de demissão, tá? Que é um fluxo de requisição de demissão. Então, quando eu seleciono esse item, aí aparece o formulário de requisição de demissão. Se eu tivesse selecionado um outro item, requisição de vaga, aí aparece um outro formulário com outros campos, tá? Então, o formulário ele vai ser sensível ao subprocesso, ok? O Sérgio está perguntando se a gente faz integração com RP. A gente faz, tá, Sérgio, via acesso direto a banco de dados ou chamadas web service, tá? Coisas típicas que a gente vê aí de necessidade para integrar com RP. Por exemplo, quer ver? Solicitação de viagens. Então, a solicitação de viagens tem, no fim, um campo que é o centro de custo. E o que é normal, né? Você tem uma base de centros de custo no seu sistema RP. Então, embora aqui esteja um campo livre de digitação, eu poderia ter criado aquele campo do tipo ComboBox, que é parecido com esse daqui, ó, que consulta no banco de dados todos os centros de custos visíveis para a pessoa logada, conectada, e a pessoa seleciona um centro de custo. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Outras possibilidades. Durante a execução do processo, eu posso consultar um RP. Eu posso atualizar uma informação no RP. Por exemplo, uma empresa de engenharia aqui em São Paulo tem um fluxo de criação de usuário na TI. E eles precisavam, no fim do fluxo, fazer uma atualização no cadastro da pessoa que era lá no Labore, na folha de pagamento da TOTUS. Então, nesse momento, executava um comando que fazia um update naquele registro, de um campo, informando o quê? Usuário de rede e e-mail. Tá? Então, tudo isso é possível e te digo que é super comum em se tratando de BPM. O Arlindo perguntou, automação e desenvolvimento de formulários precisa de programação? Olha, Arlindo, dá para fazer desde coisas simples, por exemplo, ó, requisição, como nós vimos aqui, a requisição de demissão. É um fluxo completo na área de TI, na área de RH, que não tem programação não, tá? Porém, se você precisa de fazer uma integração forte com RP, por exemplo, como a gente acabou de citar, aí sim você vai ter que fazer uso de algum script, tá? Então existe aqui a possibilidade de você fazer customizações. Por exemplo, no fluxo de requisição de demissão, nós tivemos aqui uma possibilidade de script, que é essa daqui, ó. Então existe aqui um comando que é executado que desabilita no AD um usuário que foi demitido.
Então, é possível fazer scripts, e normalmente são scripts ligados mais à integração com outros sistemas. Mas a composição dos formulários e tudo mais não é algo, digamos assim, mandatório. Alguém perguntou se faz autenticação da LDAP. O Sérgio faz autenticação e também a gente faz manutenção no AD. Criação de usuário, desbloqueio de senha, inclusão de usuário em grupo, diversas manutenções desse tipo. Tá. Teve uma pessoa aqui que observou o seguinte, ó. O produto possui o conceito de ANO. Possivelmente, ó, ele viu alguma coisa aqui, quer ver? Vou entrar no fluxo da área de TI, tá? Então, estou entrando no Workspace, que é a área do solucionador. Vou entrar nesse erro aqui. Vou iniciar aqui um fluxo qualquer. Legal. O que eu estou mostrando aqui? Ó? Essa aqui é a parte de execução do processo, tá? É a parte do solucionador. E aqui a gente tem restante ANS e restante ANO. O que é isso? É uma ferramenta para gestão de pessoas e equipes. Então, o ANS é o tempo total do fluxo e o ANO é o tempo de cada atividade. Então, nesse incidente, que é um fluxo da TI, o que eu estou dizendo? Essa pessoa que atua aqui, o Flávio Augusto, ele tem no máximo 20 minutos para resolver essa caixinha. Tá? Então, ele tem que resolver isso rápido e passar a bola adiante. Então, a ferramenta para fazer um acompanhamento das pessoas que atuam na execução do fluxo. E, se esse ONO estiver bem configurado e as pessoas cumprirem os seus prazos, fatalmente atenderemos o ANS. Então, um overview bem rápido do que é ANO, sem entrar muito em profundidade. Ele está perguntando se tem configurações de alerta. Sim, nesses prazos você pode colocar lá, se chegar em 50%, manda e-mail, se chegar em 70%, categoriza numa cor e exibe embaixo na barra rolante, se chegar em 90%, encaminha automático para outra pessoa. Perguntando sobre banco de dados, o nosso produto usa SQL Server ou Oracle. E nessas integrações, podemos nos conectar Oracle e SQL nativo ou ODBC com qualquer banco de dados. Você está perguntando se a integração é via XML. XML sim, de certa forma sim, quando a integração é via Web Services. Então existe um Web Service, a gente pode consumir o Web Service de terceiros e também nós possuímos um Web Service genérico que um outro sistema pode consumir e com isso disparar processos. Está perguntando o Anderson se tem como notificar solucionadores pelo e-mail externo. A gente manda e-mail, aí pode ser qualquer e-mail, tá? Fica um e-mail externo mesmo. E o interessante de e-mails aqui, que eu acho legal mostrar, é o seguinte. Todos os e-mails gerados, eles são arquivados na ocorrência, tá? Então, se eu acesso a abinha de comunicados, aqui não teve nenhum, mas vão constar todos os comunicados aqui. E o cliente também, lá no portal, vamos perder foco no portal, né? O cliente na consulta, eu não sei se tem alguma pronta aqui, perdão. Deixa eu entrar como Carlos Moraes. Tem um e-mail aqui, está mal configurado, mas eu acho que pelo menos dá para mostrar. A gente consegue... Não está legal não, mas deixa eu... Isso. Eu consigo recuperar esse e-mail também pelo autoatendimento, pelo portal. Tá? Então eu consigo dar visibilidade dos comunicados também pelo portal. Ok? Perguntaram aqui, mais uma pergunta sobre tecnologia. O que eu tenho de tecnologia? O Windows, o modelador de processos e relatórios, e o web, toda essa parte operacional e de portal de processos. Tá? E nós usamos a tecnologia Microsoft, então precisa de um servidor web IS. Ok? Bom, vou fazer agora uma última demonstração aqui, mostrando o seguinte. Como criar uma página. Então, vou criar uma página bem bobinha aqui, só com uma mensagem, para a gente ver a capacidade que essa ferramenta tem de ser adaptada à realidade do usuário. Então, o João Silva está entrando. Eu vou entrar no modo de layout.
E nesse momento, ó, eu vou criar uma página. Vou adicionar uma página. Vai aparecer um assistente. Nesse assistente eu vou colocar o nome da página. Olá. Olá, mundo. Vou avançar no meu assistente. Vou incluir ele após a página de aprovação. Vou incluir após a página de aprovação. Data de início e fim está valendo a partir de agora. Sitemap também. Configuro a autorização dessa página. Então, aqui no meu caso, ó, somente usuários conectados, logados, podem acessar a página. Mas eu poderia ter uma página e módulos dentro dessa página liberada para qualquer usuário, não demandando logon. Tá? Vamos supor, eu quero colocar um formulário anônimo na internet para qualquer pessoa postar um currículo, por exemplo. Então, eu poderia utilizar esse tipo de artifício. E aqui, agora, então, eu tenho uma página, ela já está no menu, ela está em branco, não tem nada aqui. E nessa página eu vou incluir um módulo, que é o módulo de edição de texto HTML. Então, são esses módulos que eu posso incluir numa página. Um módulo de abertura, aprovação, consulta, editor HTML e publicação de relatório. Relatório esse montado lá no editor de relatórios. Vou colocar só um editor mesmo, um texto conteúdo HTML. O estilo dele, vou colocar esse estilo padrão. Também a autorização vai ser o mesmo da página. Então, ó, o módulo está aqui. E, nesse momento, ó, eu vou editar o texto que vai aparecer, o texto HTML do módulo. Então, eu vou colocar aqui, eu vou tirar o título. Eu vou colocar aqui. Olá, olá. Então, eu vou colocar um textinho bem simples, negrito. Vou aumentar o fonte dele para isso daqui. Vou centralizar. Vou tirar esse expandido. Vou fazer algumas mexidas aqui. E está pronta a minha página. Vou colocar no modo de visualização. E aí está pronta a minha página. Página de consulta. Página Olá Mundo. E aí eu posso montar isso, mudar o layout, colocar relatório, colocar um formulário direto para fazer a aprovação. Então eu posso pegar o formulário de requisição de demissão e já chapar ele aqui direto, sem ter aquele assistente. Tá? Em breve nós teremos aí os módulos de base de conhecimento, tá? Tá no nosso cronograma. A pesquisa de satisfação também será respondida por aqui. Ela será uma aba da página de consulta. O que mais? Teremos aí em breve chat para que a pessoa usuária do portal interaja via chat com o solucionador, quem está executando o processo. E seria, acredito que isso. Deixa eu ver se tem algo. Mais um detalhe importante. O portal possui um mecanismo de versionamento. Tá? Então você pode versionar o seu portal. Então eu posso ter um portal hoje em produção, né? Aí eu quero colocar uma página nova, melhorar esse portal. No ambiente de qualidade, eu crio uma nova versão desse portal, testo todos os processos, o portal, etc. Quando tiver tudo ok lá no ambiente de qualidade, eu exporto em qualidade, vou em produção e importo uma versão do portal em produção e ativo essa versão. É o mesmo conceito que a gente tem com a parte de processos, nós também colocamos dentro do portal. Tá? Eu acho que isso é importante para um ambiente mais profissional ter esse tipo de recurso. Tá? Conseguimos colocar um campo de ajuda para a página em cada box. Olha, aqui você tem o quê? Você tem um editor, o João está perguntando, você tem um editor HTML. Você pode inclusive incluir links. E podem ser links para próprias páginas do portal. Tá? Então eu consigo mudar o fluxo das telas utilizando um módulo HTML, por exemplo. Ok? O Cledson fez uma pergunta interessante. Essa página aqui pode ser externa? De repente pode. Se for um iframe, né? Você pode chegar aqui, ó. Vou mudar novamente para conteúdo. Por exemplo, a gente fez testes uma página externa tipo YouTube. YouTube, né? Uhum. Isso. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o seguinte.
Aqui é o nosso editor HTML. Eu vou dar um expandir aqui, só para a gente ter. Como é que é aqui mesmo? Ctrl menos ou Ctrl mais. Menos. Não, não foi. Isso. Aqui, ó, se a gente observar bem, a gente tem aqui a visão desse HTML em formato HTML mesmo, tá? E aí eu posso, por exemplo, pegar lá no Facebook, por exemplo. No Facebook você tem as ferramentas prontas que ele gera para você um iframe. Aí você vem aqui, joga o iframe, ou no Google Maps, por exemplo, você tem lá uma forma de obter um HTML que você pode incorporar na sua página. Então você vai lá, gera, cola aqui e ele vai refletir na sua página. Tá? Então o recurso tecnológico aí chave é o iframe. Ok? Ó, uma outra pergunta do Cledson importante, perguntando se eu posso incluir conteúdo dinâmico criado em outra base de dados. Duas possibilidades, tá, Cledson? Eu posso, no meu texto aqui HTML, introduzir campos texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5. E nesse script aqui, ó, eu posso acionar uma base de dados externa para obter algum valor e preencher o texto 1, texto 2, 4 e 5. E com isso eu consigo colocar partes do HTML dinâmicas. Uma outra técnica seria a seguinte: montar um relatório ou um monte de relatório, utilizando o editor de relatórios, consultando essa base externa e incorporar esses relatórios como pedaços aqui de páginas montadas no portal. Tá? Ok, o Sérgio fez uma outra pergunta, eu te respondo depois, tá, Sérgio? É mais comercial essa pergunta, ok? Bom, pessoal, alguma pergunta mais? Completamos aí, ó, exatamente 1 hora de webinar, tá? O que vocês... Deixa eu voltar aqui. Tem um script, né? Dúvidas? Ó, se está perguntando se é fácil copiar o relatório do editor para o portal. Na verdade, é bem simples, tá? Você cria o relatório aqui e depois de criado aqui, o que eu faço? Eu vou fazer uma demo aqui também. Então, eu vou entrar aqui na minha página Olá Mundo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar para o módulo edição de layout e vou incluir nessa página um relatório que já está pronto, tá? Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse painel e vou dividir ele para baixo, uma nova aba aqui embaixo. E nesse de baixo, eu vou adicionar um relatório. O relatório já foi criado aqui, tá? Está tudo configurado aqui. Então, aqui eu estou adicionando relatório, tipo, publicação de relatórios, estilo padrão, todo mundo tem acesso, está conectado. E aqui eu vou configurar o relatório. Ó. Editar conteúdo. Qual relatório? Aquele relatório de despesas de viagem. O relatório poderia ter parâmetros, tá? Então, se eu criasse um relatório com parâmetros aqui, tipo despesas do mês corrente, tá? E aí, como parâmetro no comando SQL, o parâmetro iria aparecer aqui embaixo, tá? E poderia ser uma opção do usuário, do administrador do sistema, deixar que o usuário preencha o parâmetro ou preencher automaticamente via script, pegando a informação do usuário conectado. Então fica a critério do modelador aqui, do configurador do portal. Então eu fiz isso daqui, já está aparecendo o nosso relatório ali, vou mudar o módulo de visualização, já está o relatório prontinho aí, tá? Ok, Sérgio? Sérgio, já fiz o exemplo. O Silvio perguntando que ferramenta a gente usa para criar o relatório. O relatório é criado no próprio SupraVisio, tá? Então é uma ferramenta incorporada no produto. Vocês podem utilizar o editor de relatório, para montar relatórios como esse, né, que eu incorporei no portal, ou também como relatório de gestão, para incluir no menu aqui de relatórios do produto. Ou também eu posso fazer o quê? Num processo, então, por exemplo, ó, vamos ver se eu pego um processo que manda e-mail aqui, só um segundo. RH não tem. Eu não vou ter nenhum processo aqui
que manda e-mail. Vou pegar um processo qualquer aqui. Então aqui, ó, é um processo de reserva de viagem, e no momento aqui eu mando um e-mail. Mando um e-mail para quem? Para o demandante daquela viagem. E aí eu poderia, ó, relatórios que serão anexados. Eu posso pegar um relatório, vincular com esse e-mail, e o que vai acontecer? Na hora de mandar o e-mail, nós vamos processar o relatório, gerar um PDF ou um Excel, você define o formato, e esse arquivo ele é anexado automaticamente no e-mail e despachado na mensagem. Então, é uma forma também de você de automatizar o envio de informações por e-mail. Tá? Então, respondendo, é uma ferramenta própria do produto. O Sérgio, se pode importar outro tipo de arquivo, né? O relatórios, o editor de relatórios, ele pode gerar os relatórios e exportar como Excel, PowerPoint, PDF, que é comum, mas ele exporta, ele não importa, tá, Sérgio? Ok, o Anderson já se despediu. Sérgio, ok. O João Silva está perguntando se já vem com alguns processos do White, o desenhado. Legal. Uma pergunta interessante, ó. Eu vou mandar no e-mail também para vocês, tá? Sim, vem com processos já prontos. Então, processos do o incidente, por exemplo, processo de uma GMUD, gestão de mudança, gerenciamento de problemas. Isso tudo está pronto, tá? Inclusive, nós divulgamos recentemente, deixa eu pegar aqui. No SlideShare, a gente tem até uma apresentação ali do que a gente chama de biblioteca de processos de TI. Então, são esses processos já prontos, carregados na ferramenta e prontos. Tá? A única coisa que você precisa de ferramenta externa é na gerência de configuração, a gente faz integração com o OCS. Então, tem um fluxo baseado em OCS para fazer essa gestão. Um outro detalhe importante é o seguinte, muitos desses fluxos integrados com AD. Então, o fluxo de desbloqueio de conta, por exemplo, ele já é um fluxo 100% automatizado. Então, você não vai precisar de Service Desk para executar esse tipo de processo. Base SQL ou sem programação? O Arlindo está perguntando se pode criar indicadores e como seria exibido. Tá. Também existe, tá, Arlindo, um módulo de indicadores. Existe um módulo de indicadores, só que essa parte de indicadores a gente está recomendando o quê? Nós temos parceria com a empresa especializada em gestão estratégica, em solução para gestão estratégica, e a gente recomenda a utilização desse produto. Tá? Tem ali um módulo de indicadores, mas é bem básico. O ideal seria usar realmente uma ferramenta de indicadores própria para isso. Tá? Depois eu posso te mandar no e-mail que fornecedor é esse, você pode entrar em contato. Tá? O Silvio está perguntando aqui, o relatório, né, como é editado o relatório, você tem que criar, Silvio, um comando SQL para fazer a recuperação dos dados. Tá? Então é importante, não é mandatório, mas é importante que a pessoa conheça um pouco de SQL para montar a consulta. Se ela é leiga de SQL, não conhece o banco de dados, ela usa o recurso de Query Builder. Tá? Então ela arrasta aqui algumas colunas, etc. e monta a coluna dele também. Se for uma coisa mais básica, tranquila, dá para fazer por aqui também. Tá? Uma outra informação que eu acho importante é o seguinte. Para montar essas consultas, é claro que você precisa o quê? Conhecer o banco de dados. Né? Então, a gente entrega no help do produto toda a informação de modelo de dados para que você monte as suas consultas. Eu costumo dizer o seguinte, se você dominar aqui umas 7, 8 tabelas, você monta praticamente todos os seus relatórios. Então, no help do produto já vai o nome do campo, tipo de dados, descritivo, tipo de dados, tabelas que ele se relaciona e a chave de a foreign key, né, para você fazer o join. E para quem não conhece muito SQL, até exemplos de SQL você tem no help do produto. Legal? Deixa eu fechar aqui. Ok, Silvio, grato, bom, Silvio, ok.
Senhores, mais algum questionamento?